presente na educação há 38 anos, ela é atualmente coordenadora do Centro de Referência do Instituto Paulo Freire, em São Paulo. O SampaCast de hoje recebe Sônia Couto, que falou sobre sua história e atuação ao longo dos anos. Confira em primeira mão trecho da conversa comigo e com o repórter Daniel Monteiro, onde ela explica quem foi e qual a importância de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Sônia, a gente falou bastante, né, Dani, sobre a influência do Paulo Freire na sua vida, mas tem muita gente que está acompanhando aqui o SampaCast que não sabe quem é Paulo Freire. Então, Paulo Freire é um educador brasileiro que se notabilizou por uma proposta educacional que não partisse, né, simplesmente da memorização, daqueles conhecimentos, aqueles conteúdos tradicionais que ficassem naquilo, mas uma proposta de educação, de alfabetização transformadora, que transforma a sociedade. Então, ele dizia que todo mundo, todas as pessoas sabem ler o mundo, né? Mas muitas vezes essa leitura é permeada por algumas questões por exemplo, às vezes a gente olha uma coisa, mas a gente normatiza aquilo, não observa os detalhes. Quantas pessoas fazem um caminho da casa para o trabalho, mas se perguntarem para ela, você percebeu que em tal lugar tem uma árvore assim? A pessoa não vê, porque aquilo passa a ser uma coisa mecânica. E ele dizia que o conhecimento ele tem que ter o poder de transformar a sociedade. Então, se há problemas na sociedade, que a gente sabe que há, é preciso que a educação ajude a transformar esses problemas. Então, essa leitura do mundo, ela precisa ser refletida, ela precisa ser problematizada, né? Para que as pessoas comecem a pensar o que eu posso fazer para transformar ao meu redor. Então, Paulo Freire, ele se preocupava tanto com a questão da aprendizagem, da leitura, da escrita, mas também com a participação da sociedade no lugar em que se vive, no seu território, né? Então, quando nós trabalhamos lá no Instituto com educação de jovens e adultos, com formação de educadores, a gente parte dessa leitura do mundo. A gente sai para fazer um estudo da realidade, né? Uma saída a campo, para perceber o que há naquela realidade que precisa ser transformado. Porque é a partir daí que entra todo o trabalho de conscientização. Então, é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu nunca tinha percebido que ali, em tal lugar, tinha um terreno baldio que as pessoas jogavam lixo. Para mim, aquilo ali estava normal, mas não é normal, porque aquilo ali pode proliferar bichos. Então, as pessoas começam a conhecer o seu entorno, né? Mas, assim, do ponto de vista da participação, vai por aí. Mas, no ponto de vista da aprendizagem, Paulo Freire, ele trouxe um outro olhar sobre a questão da cartilha, por exemplo, né? Do uso da cartilha, que não promove reflexão, que não promove criticidade. É tudo muito ingênuo, né? Paulo Freire sempre disse que a educação, ela tem que superar essa visão ingênua, né? E tem que ter uma visão crítica. Então, por exemplo, quando você trabalha nas cartilhas que havia antigamente, as frases eram construídas sem um objetivo de transmitir uma mensagem. O objetivo era simplesmente fazer com que a pessoa aprendesse ali os fonemas. Então, a babá baba, a babá é do bebê, o bebê baba. Então, era só para trabalhar o babé bibobu, só os fonemas. E não trazia um conteúdo, um significado reflexivo. Por exemplo, ele dizia assim, tinha uma frase na cartilha que dizia, Ivo deu o dedo à ave. E ele falava assim, nossa, quem que espontaneamente, né, dá o dedo para uma ave pousar? Então, são coisas sem sentido. Quando ele falava sobre a Eva, né, Eva viu a uva. Qual é a novidade em ver a uva? Todo mundo olha para um cacho de uva e vê, mas o que ele falou, o que era importante saber? Eva viu a uva? Tá, porque a Eva trabalha onde? Ela trabalha na plantação de uva. Como é o trabalho, né? Como Eva é reconhecida no seu trabalho? Quem fica com o lucro dessa produção? Enfim, ele acha que é importante que, ao se trabalhar determinadas frases, a gente amplie aquilo que está ali para entender aquele contexto, né? Sim. Então, Paulo Freire sempre trabalhou nessa perspectiva da compreensão do contexto social. E isso é uma diferença
que, né, até então nenhuma proposta de educação privilegiava esse tipo de conhecimento. Então, eu acho que Paulo Freire, ele marcou, né, ele marcou uma mudança de paradigma, né, uma forma de pensar a educação de maneira diferente. Quando ele trabalhou na década de 60, Paulo Freire tinha um hábito também, que era assim, se ele tivesse que fazer uma palestra em determinado lugar, durante o caminho, ele ia olhando, observando, estudando aquele lugar, para quando ele fosse falar para aquelas pessoas, as pessoas reconhecessem que ela está dentro de um contexto. E com a alfabetização ele fez a mesma coisa. Ele orientou os alfabetizadores que pesquisassem o universo vocabular dos estudantes. Então, eles saíam na comunidade, onde era o curso, para pesquisar quais eram as palavras mais comuns daquela região, porque ele trabalhava com palavras geradoras, né? E aí, por exemplo, numa comunidade de pescadores, as palavras mais comuns eram canoa, peixe, maré, rede, barco, eram palavras relativas àquele contexto. Então, ele trabalhava aquelas palavras porque elas eram significativas. Então, a aprendizagem, ela ocorre de maneira mais eficaz quando há essa relação, né, com o real, ser significativo. E então ele trabalhou nessa perspectiva que foi um grande diferencial. Numa região, por exemplo, em que as pessoas trabalhavam numa olaria, fabricavam tijolos, ele percebeu o seguinte: muitas daquelas pessoas não tinham casas de tijolos, tinham casas de pau a pique coberta com sapê. Aí ele pensava, como é que pode? Você produz um bem e não tem acesso a esse bem, né? Que é o que acontece até hoje. Muitas vezes as pessoas produzem coisas que nas suas casas elas não têm. Elas, né, contribuem para produzir um bem para que outras pessoas tenham acesso àquilo. Mas o salário, que não é, né, as questões salariais que não são justas, muitas vezes, não permite que a pessoa tenha acesso àquele bem que ela própria que ela própria produziu. E aí ele perguntava, por que vocês não têm casa de tijolos? Ah, porque nós somos pobres. Sempre essa é né, a ideia que eles têm. Mas por que vocês são pobres? Paulo Freire usava muito a pedagogia da pergunta, né, para que as pessoas começassem a refletir. Ah, nós somos pobres porque Deus quer. E ele falava, vocês têm filhos? Sim, temos. E quantos filhos vocês têm? Ah, eu tenho 2 filhos. As aulas eram muito dialogadas, né? E aí ele falava assim, vocês sendo pais, vocês teriam coragem de dar de tudo para um filho e não dar nada para o outro? E eles falavam, de forma nenhuma. E por que vocês fariam isso? Ah, porque nós somos pais, nós somos justos. Então, se vocês que são humanos não seriam capazes de cometer essa injustiça, será que Deus seria? E aí isso desconstruía aquela visão ingênua deles, né? De imaginar, mas peraí, verdade, né? Então quem é que promove isso? E aí era feita toda uma discussão do trabalho deles, né? Do quanto eles recebiam, do quanto os patrões lucravam, questões que envolvem exploração do trabalho, para que eles entendessem que a desigualdade social não é uma questão divina, é uma questão econômica, né? A desigualdade é promovida por um sistema, né, econômico injusto. E a partir daí as pessoas começavam a exigir do patrão melhores condições de trabalho, que fossem melhor remunerados. Então, tudo isso contribui para a superação de uma visão ingênua e consolidação de uma visão mais crítica, né? O SampaCast com a Sônia Couto estreia hoje às 5 da tarde na TV Câmara e no YouTube. E para você assistir na íntegra esse e outros episódios do SampaCast, é só acessar o nosso canal oficial no YouTube.